Boa noite, irmãos. Aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. Vocês me perdoem mais uma vez, deu um probleminha técnico aqui. Nós vamos dar início, então, vamos fazer mais uma oração, louvando a Deus, que nós pedir a Ele para que fale o nosso coração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Pelos irmãos, pela família, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo Espírito Santo, pela Igreja. Deus, louvamos o Senhor. Deus, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que a mensagem do Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, isso aplica com poder e graça. Esteja falando no coração de cada ouvinte. Ó Deus, que a semente possa ser regada pelo Teu Santo Espírito, que possa produzir frutos. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de Zacarias, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Nós temos pregado aqui na igreja, em cultos presenciais, nós temos acompanhado a meditação no livro de Zacarias, estudos bíblicos, pregações do livro de Zacarias. E nós já estamos aqui no capítulo 3. Nós pregamos aí um sermão online em Zacarias, falamos aí no capítulo 3, antes mesmo, do versículo 1 ao versículo 8. Hoje nós vamos para o versículo 7. Hoje nós vamos ler do 8 ao 10. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre títulos messiânicos, alguns títulos messiânicos. E eu quero fazer aqui uma introdução, que após ouvir um sermão sobre a pessoa de Jesus, um certo jovem chamado Henri, ele escreveu um hino com o seguinte título, Palácio de Marfim. E ele falou na estrofe linda da poesia, ele diz assim: dos palácios de marfim veio Jesus aqui ao mundo triste de problemas sem fim. Jesus veio ao mundo de sofrimentos com sua glória, oculta debaixo do véu, e a sua humanidade ali presente. Raios de luz veio quando se revelava. Desde o seu nascimento até a sua morte, nós podemos ver vislumbres da natureza divina na pessoa de Jesus Cristo. Mas hoje nós queremos enfatizar a figura da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Penélope, na obra grega, na obra clássica grega, à espera de Ulisses, muitos pretendentes, e ela então falou que a pessoas que seria o seu marido no lugar de Ulisses seria aquele que pudesse dobrar um arco, e ninguém estava conseguindo, até que um dia o seu esposo chegou e dobrou o arco de aço, e ela diz assim: reconheceis aí o vosso rei, que era o próprio Ulisses que havia dobrado o arco. Quem conhece o seu rei? Quem conhece o nosso rei? Sobre uma fotografia pendurada numa igreja, nas Ilhas Hébridas, estavam encontradas umas palavras seguintes: quando ele chegou não havia luz, quando ele morreu não havia trevas. Jesus, ele veio a esse mundo para trazer luz, a luz da glória de Deus, a luz bendita a todos nós. E aqui nós encontramos no texto que vai apresentar alguns títulos messiânicos que nós queremos tratar aqui para reconhecer o nosso rei. Nosso rei que é Jesus Cristo.
Josué e seus companheiros eram tipos daquele que havia de vir da parte de Deus. Podemos dizer aí, sacerdote, sumo sacerdote Josué, como nós nos referimos no sermão anterior, e Zorobabel, que é o rei. Eles eram tipos do Messias, que é Jesus Cristo. De certa forma, meus irmãos, todos nós devemos, em nossa vida, levar a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles eram tipos daquele que havia ainda de vir. Satanás estava querendo destruir aqueles que representavam o Messias. Era como se Satanás estivesse dizendo para o anjo do Senhor: veja, olha, esse sistema sacerdotal e esse sistema do reino de Davi, isso está fadado, está em fracasso. A dinastia de Davi, ela não vai prosperar, devido ao que aconteceu, né, na história de Israel, que nós vemos, o povo foi levado para o cativeiro babilônico, e depois passou por outros impérios, e agora estavam voltando, né, com essa leva de pessoas, e Zacarias estava profetizando essa mensagem para a reconstrução do templo. Então nós vemos que, como servos de Deus, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel eram tipos messiânicos que representavam algo maravilhoso de se contemplar, né? Então, quando Satanás estava olhando para o sumo sacerdote Josué e acusando ele de iniquidade, como nós já referimos no sermão anterior, ele estava querendo dizer: olha, esse sistema é fadado, esse sistema não vai prosperar. E nós vemos que isso que nós vamos ver, que esse sistema era um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram tipos daquele que haveriam de vir. E Josué, o sumo sacerdote, é purificado maravilhosamente, chamado à obediência, porque representava aquele que havia de vir. Em seguida, ele vai ver que há aqui uma grande promessa da graça de Deus. Essas palavras estão repletas de importância para Josué, como também para o sumo sacerdote Josué, como também para nós. Sabemos que o sacerdote ele tinha um papel importante no serviço de Deus, na comunidade de Israel. Eles eram aqueles que representavam o povo com sacrifício pelos pecados do povo, e até mesmo pelos seus próprios pecados ele tinha que oferecer sacrifício e transmitir a Deus aquilo que ele recebia de Deus. Essa palavra para Josué ouvir é importante porque ela é de cunho profético. Por essa razão, a frase se inicia com uma advertência a Josué e aos seus companheiros. Esses companheiros, com certeza, referem aos demais sacerdotes e também a Zacarias, o profeta, ao sumo sacerdote Josué, podemos dizer. E a todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, né, que somos companheiros na carreira cristã, devemos dar atenção a essas palavras. As promessas da graça dominam as expectativas messiânicas desde o começo da Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel falavam sobre essa expectativa messiânica. Gênesis 3,15, né, que é aquele ponto culminante que fala da serpente, da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que se refere ao nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. E aqui eles estão tratando essa promessa da salvação. E os títulos messiânicos são importantes para a nossa compreensão da nossa salvação. E é esse ponto que nós queremos nos referir hoje, né? Então esse é o nosso tema, títulos messiânicos. Então, como nosso primeiro ponto aí, nós vamos tratar, né, como servo de Deus, né? O título messiânico, Jesus como servo de Deus. Então, primeiro ponto, Jesus como servo de Deus. Para os irmãos acompanharem aí, né, nós falamos semana passada, né, que Jesus seria o servo de Deus. E então,
Então nós vamos referir aí sobre esse Jesus como servo de Deus. O Novo Testamento mostra Jesus como mediador com a natureza humana e com a natureza divina, e como servo de Deus, ele refere-se a essa natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo que se encarnou. É nesse sentido que ele é chamado de servo de Deus. Calvino entendeu isso, ele nos disse o seguinte: é porque ele é chamado um servo, tem sido declarado alures, pois ele rebaixou a fim de que ele possa não somente ser ministro de seu Pai, mas também dos homens. Igualmente como Cristo condescende em tornar-se servo dos homens. Isso não seria impressionante, que ele é chamado de servo de Deus. E é o que nós lemos aí no versículo, logo no começo, né? Farei vir o meu servo, farei vir o meu servo. O verdadeiro servo de Deus, o servo obediente, o servo que não fracassou, um servo que o seu sacerdócio, ele não fracassou, não havia impureza nele. É isso que Deus está apresentando para Satanás e para Josué e para todos nós, esse servo de Deus. Na vida, existem dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que servem e aquelas pessoas que querem ser servidas. Jesus Cristo veio a este mundo para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus se tornou a nossa carne para cumprir a sua missão principal, que era servir a Deus, de acordo com o seu propósito, de acordo com o propósito de salvar a humanidade, aqueles de todas as nações, de todos os povos que ele escolheu antes da fundação do mundo. Então ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na qualidade de servo, de acordo com a pregação, a missão do servo do Senhor, que nós pregamos na semana passada, a missão do servo sofredor, nos ajuda a compreender e lembrar que o Filho de Deus veio para animar os que estão cansados e, de fato, trazer uma boas novas de salvação. Ele falou palavra de ânimo aos sofredores para realizar a sua tarefa como servo de Deus. Ele ouviu com muita atenção a voz de Deus todas as manhãs, como um bom servo de Deus. Ele não se revoltou e não fugiu da sua missão como um bom servo de Deus, diferente de Jonas, um servo obediente, mas cumpriu integralmente, inclusive com todas as feridas. Ele entregou-se à missão completamente quando deu a sua vida na cruz. Inclusive assumiu todo o sofrimento, agressões no seu rosto, xingamentos, cuspes e morte na cruz. E mesmo diante do sofrimento, ele confiou plenamente a Deus. Ele foi um servo obediente, não como Adão, que falhou e pecou, não como nós que falhamos e pecamos, mas ele foi um servo obediente e obediente até a morte. Ele foi fiel ao seu ministério desde o início até o fim. Jesus manifesta esse caráter de servo e ele nos dá o exemplo quando ele abaixa para lavar os servos dos discípulos. Nesse mundo nós vemos, as pessoas que estão que são grandes, que são importantes, que têm cargos de autoridade, elas muitas vezes querem que as pessoas os servem. Mas Jesus, sendo grande, sendo Deus, sendo o Deus homem, ele toma a forma de servo e ele serve. Em João capítulo 3, no Evangelho, nós vemos o Filho do Homem que lava os pés dos discípulos, confirmando a sua palavra, que ele não veio para ser servido, mas para servir. E o maior ato de serviço de Jesus Cristo foi ele entregar a sua vida por nós lá na cruz para salvar os nossos pecados. Como Isaías disse, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nosso Salvador nos mostra aqui que servir é prazeroso. Não significa que servir não vai nos causar dor, feridas, mas servir é prazeroso. E é algo que deve ser feito com obediência, que deve ser feito com perseverança. Ele foi fiel do início ao fim. Como servo, ele demonstrou amor por nós. Jesus Cristo, ele entregou a sua vida por nós. Ele foi à cruz por nos amar. Sim, como demonstração do amor de Deus por nós,
ele morreu sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, como diz Romanos 5:8. Sendo nós ainda, Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. O servo que serve a pessoas que não merecem, que eram ainda inimigos de Jesus Cristo. E ele leva sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas amarguras, as nossas culpas, ressentimentos, inimizades, disputas, ódio, rejeição, preconceito, todo tipo de pecado que nos afasta de Deus, que nos afasta das pessoas. Ele, o Filho de Deus, veio para nos redimir. E Deus, o Pai, deu o seu servo, o Filho, para nos redimir de nossas maldades. O Pai tomou a iniciativa de reconciliar conosco através do seu servo fiel, que é Jesus Cristo. Esse servo, a semelhança de Josué, que tinha pecado, né? Jesus Cristo não tinha pecado. Jesus Cristo não havia pecado nenhum. Ele levou sobre si os nossos pecados. E ele viveu como um servo sofredor, como um médico ferido. Ele cingiu com a toalha de serviço abnegado, despido de reconhecimento alheio. A sua vida foi sacrificada na cruz em nosso lugar. E como diz Paulo, nós devemos viver como servos, devemos viver para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer pois vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi com esse propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor de todos os mortos, como de vivos. Nós podemos ler isso em Romanos 14, 7 a 9, aonde nós, como Cristo, devemos servir a Deus, a semelhança dele. Em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos como servo de Deus, o Senhor Jesus faz uma pergunta pertinente para nós aqui, como prática para nós. Compreendeis o que eu vos fiz? Jesus é o nosso modelo de servo. Devemos ser uma igreja de servos, daqueles que servem, que ajudam, compartilham com profundo amor, que têm amor à missão do Pai, que têm amor à missão de Deus. Como sacerdotes, que todos nós somos, agora todos nós, o sacerdócio universal, nós somos feitos reis e sacerdotes, como diz em 1 Pedro 2,9. Então, como sacerdotes de Deus, nós devemos servir tal como Cristo serviu. É fato que nós não vamos servir com obediência dele. Nós falhamos, nós pecamos, mas nós devemos prosseguir nesse sentido de servir com amor, servir com fidelidade, servir com obediência, servir com abnegação, não para ser servido pelas pessoas, mas para servir as pessoas. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Se ele, sendo Deus, se fez servo, e ele serviu e deu a sua vida por nós, por que nós desanimamos ao servir as outras pessoas? Deus nos concedeu dons para o serviço. Como servos, o Senhor Deus deixou 12 talentos para que multiplicássemos dentro e fora da igreja. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? Às vezes nós ficamos revoltados com algumas pessoas que não reconhecem o nosso dom e querem que as pessoas nos enchem de glórias e favores por nossos dons, mas não é isso que Cristo procurava quando nos serviu. Servir significa que devemos sair da nossa zona de conforto. Servir significa que devemos fazer com amor. Jesus Cristo disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Essa é a sua comida? Fazer a vontade de Deus? Devemos ser uma igreja de servos que imitam a Cristo. O servo sofredor e ferido, que deu a sua preciosa vida por nós, ele é a nossa motivação para servir. Razão da nossa esperança e razão da nossa fé. Paulo, como servo de Deus, ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo, para servir a Cristo. Você está servindo a Deus Pai, ao Deus Filho, a Cristo que nos serviu? Então essa primeira figura nos fala desse servo de Deus, servo obediente, que haveria de vir e cumprir toda a missão do Pai. Mas o texto ainda diz: farei vir o meu servo o renovo. Eis aí um outro título, né? O outro título que nós temos dessa figura messiânica, que é o renovo. O renovo, que é outro título messiânico que nós vamos ver aqui.
Vou colocar para os irmãos aí. Perdi aqui. Então, outro título é o renovo. Devido ao simbolismo de sacerdotes, se ele serviu e deu a sua vida por nós, por que desanimamos ao servir? Então, o serviço, como servo, o Senhor deu dons e talentos para servirmos. Agora, como renovo, voltando então ao texto que nós lemos, o anjo do Senhor está diante de Satanás. E Satanás quer acusar o povo na figura também do rei, na figura do sumo sacerdote e da figura do rei, que referia-se ao Messias, como nós havíamos dizendo. Além de acusar Josué, por ele como sacerdote representado por Josué, Satanás queria também acusar o tipo messiânico de rei, que no caso aqui é Zorobabel, no caso do texto que vocês podem ver mais na frente. E eis a chave então para entender. Após falar acerca da simbologia que envolvia o sacerdote, o anjo do Senhor revela quem é o sacerdote que representa tanto o rei como o sacerdócio. E se trata do rebento do Senhor. Se trata daquele que ali havia de vir. Se trata do rei da linhagem de Davi. E nós vimos na história de Israel, na história dos reis de Judá, que é os reis que seguem a linhagem de Davi, todos eles falharam. Satanás poderia estar acusando diante do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, falando que o sistema de reis também é falido para Israel. Mas aqui nós vemos que Deus fala que de um broto brotará aquele que haveria de vir. Nós podemos ler isso em Isaías, que diz a respeito disso. Ele ilustra um galho cortado cuja renovação surgirá em breve. Ele seria uma espécie de novo galho que brota do mesmo local onde havia sido cortado o original, como vindo do nada. De acordo com Isaías, esse tronco é Jessé, pai do rei Davi. O cativeiro poderia ter diminuído essa esperança messiânica no povo de Israel. Mas Isaías estava falando daquele. Zacarias aqui torna a falar, como nós lemos em Zacarias 6, 12 a 13, diz assim: brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará em perfeita união entre ambos os ofícios. Veja aqui, que ao mesmo tempo que o texto fala que fará vir o meu servo o renovo, e o renovo aqui é aquele que haveria de vir, que brotaria a linhagem de Davi. Ou seja, a esse respeito, Deus prometeu então trazer uma pessoa com os dois títulos, o título de rei e também de sacerdote. Depois, mais para frente, nós vamos ver que ele também tem um título de profeta. Para a gente pensar como esse rei veio, uma história de Soren Kierkegaard, o filósofo, nos fala de um rei que se tornou um camponês porque amava uma camponesa. Isso nos ajuda a compreender a figura do rei que se humilhou. O rei não quis tirar a camponesa do seu meio ambiente, pois ela se sentia feliz ali naquele ambiente, nem poderia ele enganá-la, vestindo-se como camponês. Ele poderia aparecer diante dela como rei, para que ela o reverenciasse, porém isso ele não queria fazer. Então o que o rei fez? Ele se tornou camponês e viveu a vida do campo. Ele serviu, sofrendo todas as dificuldades que acompanhavam. Então essas duas figuras, o de servo e de rei, elas estão aí juntas, mostrando, como que Jesus, o nosso rei, ele veio para ser o nosso rei, e sendo rei, nós devemos nos
dobrar a sua autoridade, a sua soberania. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E esse rei, então, ele começa de forma humilde, numa manjedoura. Ele se fez pobre por amor a nós, foi frágil e desprezado. E esse rei, ele morreu como criminoso. Contudo, ele foi elevado às alturas e elevado à direita de Deus, onde reina eternamente. Essas duas figuras, títulos messiânicos que nós vemos, o primeiro do servo, a segunda do renovo, que é a figura do rei, que brota da raiz, a esperança messiânica, e nós estamos esperando a volta desse rei de novo, a segunda vinda desse rei, que vai receber todo o seu povo, e mesmo aqueles que não se dobraram diante dele terão que reconhecer que ele é o Senhor Jesus, o Senhor de todos. Como diz em Filipenses 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todos nós que obedecemos por fé, por obediência, nós agora amamos esse rei. Nós dobramos diante desse rei. Nós servimos esse rei. Mas ele mesmo nos fez reinos e sacerdote. E com ele reinaremos. Mas nós somos um rei como ele, o rei que serviu, o rei que serve. Nós devemos exercer o nosso exercício de reinos, do reino de Deus, de serviço. E a outra pedra, que é uma pedra muito importante, é a pedra angular. Olha o versículo 9, diz assim: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um só dia. Então a primeira figura é de servo, a segunda figura de rei ou de renovo, e a terceira figura de pedra angular. A pedra foi colocada diante de Josué, pode ser relacionada aqui à reconstrução do templo, pois é isso que é toda a mensagem do texto de Zacarias. Esse é um dos temas principais do texto de Zacarias. E ela representa uma pedra angular na reconstrução do templo. Isaías havia profetizado acerca disso. Em Isaías 28:16, diz assim: eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Quem crê não foge. Certamente que essa pedra também se refere a Cristo, como fundamento da igreja. Ele é o templo. Quando ele disse para aquele povo: vou destruir esse templo, reconstruir em 3 dias, ele estava se referindo ao seu próprio corpo, aonde todos nós adoramos nele. Agora nós não adoramos nem em Jerusalém, nem em Samaria, como ele disse para a mulher samaritana, mas ele é o culto, ele é o centro do templo, onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, por meio dele, nele nós estamos adorando a Deus. Ele é a pedra principal do novo templo, da igreja que ele está construindo. Pedro vai falar que essa pedra é eleita e preciosa. E para a gente entender dessa pedra eleita e preciosa, conta-se uma história, agora se referindo ao templo que Salomão construiu. É uma tradição. Isso não está na Bíblia, é uma tradição que diz o seguinte: conta-se que quando o rei Salomão se dispôs a construir o templo, ele começou a preparar o material necessário, cada coisa ia sendo colocada em um determinado lugar para o início da construção. O material chegava pronto para a obra, pedras trabalhadas, tudo no lugar, tudo em boa ordem. Eis então que dentre as pedras que chegou uma bem diferente, do formato estranho. Os construtores experimentaram arranjar um lugar para ela e não conseguiram. Desanimados, abandonaram ela no canto. A construção durou 7 anos. A pedra foi desprezada, foi ficando coberta de pó e, por fim, a relva crescendo e quase a escondeu. Quando a obra estava no fim, os construtores se viram em grande dificuldade. Faltava uma pedra, a pedra que encerraria a cabeça do ângulo. Alguém em boa hora lembrou-se da pedra rejeitada, elevada às alturas.
foi perfeitamente adequada, adaptada no lugar certo. Jesus é essa pedra eleita, a pedra angular, a pedra que os construtores desprezaram, eleita e preciosa. Quando Cristo veio, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas Cristo, ele é a pedra principal do fundamento da igreja. Jesus Cristo diz que a casa deve ser construída na rocha, pois a casa construída na areia, ela não permanece diante dos vendavais. Jesus Cristo é a pedra principal, é a rocha da nossa salvação. É a pedra preciosa, é a pedra estimada, honrada. Embora os incrédulos desprezem a pedra, embora as pessoas que não crerem, embora a mesma pedra que seja para a salvação, ela seja pedra de tropeço para muitos, Deus a estima. Jesus é estimado por Deus. Ele é a pedra principal. E nós também somos pedra na edificação do santuário de Deus. Quando Jesus Cristo fala, nós somos pedrinhas, né? Vamos construindo, nós estamos no corpo de Cristo. A pedra angular é Cristo, mas a cada pedra que se coloca no templo de Deus, que somos nós, a casa de Deus vai sendo construída em nós, nós servimos, como nós somos pedras nesse reino, nessa construção de Deus que é a igreja, nós servimos uns aos outros. Então, os três títulos estão aí relacionados: rei, servo, rei e pedra angular. O versículo vai dizer aí que essa pedra possui 7 olhos. Isso significa o olhar cuidadoso de Deus com a igreja, pelo seu Espírito Santo sobre quem Deus enviará. Nós sabemos que quando Jesus Cristo veio, e a primeira coisa que nós vemos lá nos seus 30 anos foi que ele foi batizado no Rio Jordão e o Espírito de Deus veio sobre ele. O Espírito de Deus o capacitou para servir a Deus. E como sabemos, 7 é o número de perfeição. Os olhos aqui representam os olhos de Deus, que vê todas as coisas e demonstra o cuidado contínuo dele sobre a sua igreja. E em Apocalipse diz assim: o Cordeiro assentado sobre o trono tem 7 olhos, que são 7 espíritos enviados por toda a terra. Aí nós vemos aí a figura da Trindade, né, no cuidado da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os olhos de Deus. O Cordeiro assentado sobre o trono tem 7 olhos. E o Espírito Santo enviado por toda a terra. Eles falam do Espírito Santo agindo sobre o Messias, conferindo-lhe poder divino e sabedoria, que é exatamente o que acontece conosco, que somos ungidos com o Espírito de Deus para fazer a sua obra. É isso que nós vamos ver depois o texto se referindo, falando que não é por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. No texto mais à frente é que vamos nos referir. E nós vemos aí que essa pedra, a coisa maravilhosa que acontece com essa pedra é que a inscrição foi gravada nessa pedra. O versículo fala: eu a lavrarei a sua escultura. Eu a lavrarei. Aquele que entalha a pedra faz com muita arte e beleza. Deus, o entalhador, embeleza essa pedra. Nada é mais belo para o povo de Deus do que a glória de Cristo. Paulo diz que nós vemos a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Os entalhes dessa pedra cumprem-se especificamente na cruz, quando as marcas dos espinhos e pregos, a perfuração da lança, foram feitas no corpo de Cristo. Deus, como artista da nossa salvação, entalhou por meio das feridas gloriosas de Cristo, permitiu que o corpo de Cristo fosse ferido. O amor de Deus por nós foi gravado no corpo de Cristo. Renovo e pedra, aqui são 2 ofícios que se unem, ambos, num único servo, no servo de Deus, que ele prometeu enviar. Então, os títulos messiânicos aí: servo, renovo e a pedra angular. Uma promessa maravilhosa aqui nesse texto, meus irmãos, para nós. Que a principal missão desse servo, desse renovo e dessa pedra angular foi que ele vai tirar a iniquidade em um único dia. Veja aí o que diz o versículo. O versículo diz assim:
e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Hebreus 10, 12 vai dizer para nós assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, um único sacrifício, assentou-se à destra de Deus. Essa é uma maravilhosa bênção. Imagine nós, se nós estivéssemos ainda na antiga aliança, no Antigo Testamento, quantos sacrifícios deveríamos ser levados todos os dias pelos nossos pecados. Mas havia um dia específico, que era o dia da expiação. Todo ano havia um dia em que o pecado era tirado. Mas mesmo assim, esse dia não era definitivo. Todos os anos deveria ter o dia da expiação. E o próprio sacerdote deveria fazer sacrifício pelo seu próprio pecado. Então a remoção do pecado agora precisa de ser uma parte essencial na restauração do exílio. E isso é uma esperança messiânica, que quando Jesus Cristo veio, se referiu a ele como o próprio sacrifício. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também é um sacerdote. Ele é o sacerdote e ele entrega a sua própria vida. Ele é o rei que entrega a sua própria vida a serviço. Ele é o servo. O dia da expiação era um único dia do ano, quando os pecados eram expiados, mas não era definitivo. Quando foi que aconteceu de forma definitiva a expiação de todos os nossos pecados? Foi naquela sexta-feira da paixão, o dia mais escuro, o tempo em que, de todos os tempos, em que a morte injusta do Filho de Deus, do servo de Deus, se tornou o melhor dia para aqueles que têm a sua confiança nesse Messias. Pois sobre a cruz ele tirou os nossos pecados de uma vez por todas, num só dia. Todos os nossos pecados foram perdoados. Essa é a esperança da nossa justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Portanto, os nossos pecados, todos eles, já foram perdoados. Que alegria para nós em saber que todos os nossos pecados foram eliminados naquele único dia. A pedra angular lançou o fundamento do templo eterno de Deus. Jesus fez o sacrifício perfeito e suficiente com seu próprio sangue. Ele ofereceu a Deus como perfeito sacerdote. Seu sacrifício lançou o fundamento, a pedra sobre a qual a esperança da salvação estão asseguradas para nós. O Filho de Deus removeu nossos pecados. O versículo fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha pergunta para você é: você crê nesse sacrifício? Você crê nesse sacrifício que foi feito em um dia, na sexta-feira da paixão, onde Cristo entregou a sua vida por nós? Você acredita nisso? Então, seus pecados foram tirados ali. Outra promessa que nós vemos aqui é maravilhosa também, é ficar debaixo dessa figueira. Uma se refere ao sacerdócio, a outra se refere ao reinado, né? A promessa de estar debaixo da figueira, ou seja, de descansar debaixo da sua sombra. O versículo diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Essa é uma promessa maravilhosa, estar sob o reinado de Cristo. Segurança e bênção são simbolizados aqui pelos vizinhos assentados debaixo da vide da figueira. O interessante aqui é a nossa vocação missionária, né? Como servo de Deus. O versículo fala: naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo. Não é essa a missão, a minha missão e a missão sua como servo de Deus? Convidar as pessoas para estar debaixo dessa árvore davídica, essa figueira que é Cristo, essa figueira que dá fruto, debaixo dessa figueira encontrar paz e segurança. Nós não levamos o Evangelho, as boas novas de salvação a todas as pessoas, nós não convidamos os nossos vizinhos para vir debaixo dessa figueira. Essa é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade, de ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu quero concluir falando que Becket traz uma interessante observação
acerca do uso, né, desses títulos, juntamente com os outros títulos no 4 evangélico. Ele diz o seguinte: como rebento e Messias, ele está presente no Antigo Testamento em 4 diferentes aspectos de seu caráter: rei, servo, homem e Deus. Esses aspectos são desenvolvidos no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Em Mateus, como o rebento de Davi, o renovo de Davi, como rei messiânico Davi. Em Marcos, como servo do Senhor, o rebento. Em Lucas, como o homem de Deus, quem é o rebento. E em João, como o rebento do Senhor. Então, os mesmos títulos são usados aí, né, pelos evangelistas com respeito ao nosso Messias. Que Deus possa abençoar seu coração. E o meu desejo é que você esteja servindo como o servo de Deus serviu, Jesus Cristo. Que você possa receber aquele sacrifício que foi pela fé, aquele sacrifício que foi feito num só dia. Ele, como sacerdote, deu a sua vida por nós, por todos nós. E como rei que Jesus Cristo você é chamado para declarar que Cristo é o Senhor e descansar debaixo da sua soberania. Que você possa crer e viver assim, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus é o servo em perfeita obediência e fidelidade. O Senhor Jesus é o nosso Rei. Ele é também o nosso sacerdote que ofereceu o sacrifício num único dia. Ó Deus, nós queremos, como servos do Senhor, anunciar as boas novas de salvação, dizer aos nossos vizinhos para vir descansar debaixo dessa figueira. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar a palavra do Senhor a todas as pessoas, com alegria, ó Deus, e dedicação de servo, não para ser servido, mas para servir a outras pessoas com as boas novas de salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer com que os dons sejam levados ao mundo, ó Deus, para a serviço de todas as pessoas e para que todas as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Ti, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos, a paz que seja com todos vocês. Nós encerramos assim a nossa transmissão. Deus abençoe.